Dizem que a gente conhece mais do universo do que do fundo dos oceanos. Por isso eu separei uma lista de coisas inacreditáveis que já foram encontradas por mergulhadores que vão te deixar de boca aberta. Conheça hoje as descobertas mais surpreendentes do fundo do mar. Roda a vinheta! Dois mergulhadores chamados Finn e Bill sempre gostaram de procurar por objetos perdidos no oceano e certo dia encontraram um container afundado no meio do mar. O que será que tinha dentro? Não sei te dizer. Eles marcaram a localização da caixa gigantesca e retornaram dias depois com os galões de oxigênio até o talo e com ferramentas para tentar abrir essa caixa de metal. Muitas tentativas foram feitas, mas além das travas de segurança corroídas pela água salgada, a pressão não deixava que eles abrissem a porta. A dupla mudou os planos diversas vezes e tentaram resolver o problema de muitas maneiras, transformando o container em uma verdadeira missão impossível. Só que quando finalmente conseguiram abri-lo, ficaram espantados com a descoberta. Diversas malas fechadas que posteriormente descobriram estarem lotadas de dinheiro estavam lá dentro, além de obras de arte roubadas que valiam milhares de dólares. Porém os caras, resolveram entregar tudo para a polícia, já que parecia ser uma carga ilegal, e nem chegaram a contar quanto tinha lá dentro. Porém, estima-se que a dinheirama passava da casa dos 5 milhões. E aí, se fosse você que tivesse encontrado esse tesouro, também devolveria para as autoridades? Próximo à cidade de La Palma, na Espanha, existe algo sinistro. Um monte de cruzes de concreto que formam um verdadeiro cemitério aquático. Mas como elas foram parar aí? Eu já não sei, querido, que eu não vi. Há mais de 400 anos, em 1570 para ser mais específico, um grupo de navegadores portugueses acabaram sendo surpreendidos por uma tripulação de piratas franceses que acabaram pegando a embarcação e a carga para si e se livrando dos 40 homens a bordo de um jeito bem cruel, viu? Jogando-os direto no mar. Anos depois, o Papa declarou que os homens foram mártires e em 2000, o governo português jogou essas 40 cruzes próximo de onde acreditam que o fato aconteceu, se tornando um eterno memorial que está lá até hoje. Apesar de ser uma homenagem, acabou se tornando um dos locais mais assustadores do fundo do mar. O veículo operado remotamente estava investigando uma parte profunda do oceano, a mais de 830 metros da superfície, quando encontrou essa ossada gigantesca, que ninguém sabe dizer a que animal pertence. As dimensões desse esqueleto são enormes, nada perto do tipo de animal que vive na região, tendo cerca de 30 metros de comprimento. Cê é louco? Tudo isso? Segundo uma das pesquisadoras envolvidas, ela pensou que pudesse ser um osso de baleia, uma cobra marinha ou até um peixe-remo, mas a estrutura não bate com nenhum bicho que conhecemos. Como não existe nenhuma referência de animal vertebrado tão enorme assim, o esqueleto gigante continua sendo estudado, porém é bem difícil de trazê-lo para a superfície, Essa descoberta nos deixa um pequeno lembrete que a gente não conhece nada do fundo do oceano. O lago de Neuchâtel fica localizado na Suíça, e apesar de sua beleza deslumbrante, algo assustador está escondido debaixo da água. Essa é uma estátua gigante de tubarão que foi deixada no lago sem nenhum motivo aparente, assustando diversos mergulhadores e pescadores que se deparam com ela. Ô bicho feio! E não é para menos, Afinal de contas, a escultura tem 6 metros de comprimento, uma cara amedrontadora e dentes afiados que conseguem ser mais assustadores do que os de um tubarão real. Não se sabe ao certo como isso daí foi parar lá, Muitos acham que é uma pegadinha que alguém jogou ali para espantar os mergulhadores, porém a melhor teoria é que seja um dos bonecos usados em um filme suíço de baixo orçamento e que foi ali abandonado no lago.
Mas na hora que vê algo assim no meio da água, quem vai imaginar que não passa de um objeto cinematográfico? Um adolescente de 13 anos estava filmando e tirando fotos com a sua GoPro e acabou resolvendo um mistério de 27 anos. Ele percebeu que no lago que estava com a família em British Columbia, no Canadá, havia algo brilhando lá no fundo. Chegando mais perto, observou que se tratava de um carro, mas como ele tinha ido para lá? Seus pais ligaram para a polícia, que foi averiguar o caso e determinaram que além do automóvel havia um corpo dentro. Conforme as investigações seguiram, conseguiram constatar que se tratava do corpo de Jenny Ferris, uma mulher de 69 anos que havia desaparecido em 1992 sem deixar nenhum rastro. Por conta da descoberta, foi possível recriar a cena e afirmar que ela perdeu o controle da direção, bateu a cabeça e acabou jogando o carro nas águas barrentas do rio. Quem diria que um garoto resolveria todo esse mistério? O maluco é brabo. Em 2007, um grupo de caçadores de tesouro mergulharam na costa da Flórida e encontraram algumas moedas brilhantes no fundo do mar. Aos poucos, foram achando pequenos montes de moedas que pareciam ser de ouro e a caçada só se intensificou. Ao longo de 2 semanas, eles conseguiram coletar centenas de moedas. Mais mergulhos foram feitos e no total, eles acharam nada menos que 300 mil moedas de ouro, mano. Uma verdadeira fortuna. Porém, como sempre, o governo entrou na jogada, né, querendo dele, já que a Espanha afirmou que o dinheiro pertencia ao seu país. Uma batalha judicial começou e as origens do ouro realmente foram confirmadas como sendo da Espanha, de uma carga lá de 1804. A briga judicial ainda não teve solução, mas autoridades afirmaram que a carga total seria de 594 mil moedas, ou seja, ainda existem quase 400 mil perdidas por aí. Partiu virar mergulhador? Uhul! Uma formação diferente no fundo do Mar Báltico foi encontrada em 2011 e desde então um mistério sobre o que se trata paira no ar. Há teorias das mais diversas possíveis, que vão desde uma nave alienígena escondida no fundo do oceano até mesmo os restos de um bunker construído no local. O objeto submarino não identificado tem aparência de pedra, mas foge bastante dos padrões de formações geológicas ali da região, por isso passou a ser chamado de anomalia do Mar Báltico. Geólogos passaram a investigar a possível origem do objeto desconhecido de 60 metros de diâmetro, porém até hoje não possuem uma informação totalmente certa sobre a sua formação. Mano, será que os aliens deixaram um meio de transporte escondido em nossas águas? Será? No meio das águas da Malásia, um fotógrafo descobriu algo bem fora do comum, uma caverna que basicamente funciona como armadilha mortal para as tartarugas daquela região. O motivo? Os animais entram, mas se perdem nas formações rochosas e acabam morrendo, sem conseguir voltar para a superfície para respirar. E morreu. O resultado são essas várias imagens perturbadoras dos restos mortais das cascudas azaradas que resolveram explorar tal caverna, que ficou conhecida como Túmulo das Tartarugas. Atualmente esse é o único local do mundo que ocorre algo tão bizarro. A caverna foi descoberta nos anos 80, mas na época acreditavam que os animais iam para lá velhos e assim faleciam pacificamente de velhice. Porém, depois descobriram que não era nada disso. Na verdade, elas se perdiam nos labirintos de pedra que ficam a 600 metros de distância da superfície. Pois é, meu amiguinho, às vezes a natureza pode ser cruel. Cal Allen é um empresário americano que sempre teve o sonho de procurar por tesouros no fundo do mar, e foi justamente o que ele fez depois que ficou rico por conta dos seus negócios. Ele comprou uma embarcação especial e foi para as águas das Bahamas, atrás de um navio espanhol que afundou no local em 1656, chamado Nuestra Senhora de las Maravilhas. O nome não era à toa, tá?
já que nele haviam muitos tesouros tanto da Espanha quanto dos países que ela explorava aqui na América Latina. Porém, um pequeno acidente fez com que tudo afundasse, mano, sendo um dos tesouros mais valiosos que estão perdidos no oceano. Cal ficou anos investigando o local, até que conseguiu recuperar não um, mas sim vários itens preciosos que estavam intactos e que hoje valem muito dinheiro. Talvez uma quantia na casa dos milhões de dólares. Você deve estar imaginando, né? O cara vendeu esse tesouro e ficou ainda mais rico, certo? Porém, como ele já é milionário e não precisa de mais dinheiro, a ideia do aventureiro é construir um museu com as principais peças recuperadas e deixar ali aberto para o público. O mais interessante é que estima-se que a maioria do tesouro continue perdido no oceano. Será que esse senhorzinho vai conseguir recuperar tudo? Mas me diz aí, se fosse você descobrindo uma coisa dessas, doaria para um museu? Não! Dentro de um poço profundo em uma caverna próxima à península de Yucatán, no México, foi encontrado um crânio que pode mudar a visão que temos da pré-história aqui na América, mano. Olha só o nível da importância. Isso porque estudos mostram que essa ossada foi de uma menina apelidada como Naya, que viveu ali há nada menos que 13 mil anos atrás, sendo um dos fósseis humanos mais antigos já encontrados por aqui. As análises genéticas indicam que Naya fez parte do grupo que se tornaria os nativos americanos da região, ficando isolados por algumas centenas de anos e depois se espalhando para todo o continente. Acredita-se que essa ossada pertenceu a uma adolescente que foi atrás de água e acabou caindo no poço e não conseguiu sair. Quem diria que isso ajudaria a ciência a entender melhor os ancestrais americanos tantos milênios depois? Você sabia que existem muitos objetos terrestres que são afundados intencionalmente para que se formem corais artificiais? Não sabia. Mas para que fazer isso? Para servir de atração turísticas a mergulhadores profissionais de todo o mundo. No Mar Vermelho, próximo ali à Jordânia, afundaram um avião dos anos 80. Isso aconteceu em 2019 e desde então ele está lá, se transformando em um dos pontos turísticos aquáticos mais visitados da região. A aeronave estava aposentada desde 2000 e depois foi abandonada, até que um grupo de pessoas conseguiu uma permissão para transformá-la em um coral artificial. Como é um avião gigante, se tornou uma das principais atrações do segmento, a cerca de 26 metros de profundidade. O que você achou dessa ideia, mano? Não gostei. Que isso? Asmei. Algumas espécies de água-viva já dão medo em muita gente, né? Agora imagina uma do tamanho de um ser humano. Pois é, essa espécie conhecida como água-viva colossal foi encontrada pela primeira vez em 1788 e o pessoal da época chegou a desacreditar do relato. Mas anos depois, ele foi confirmado. Esses megazords marinhos possuem toxinas perigosas e, devido ao seu tamanho, podem queimar o corpo inteiro de animais e, claro, de qualquer um que se aproximar demais. A sorte é que os ataques desses bichos contra humanos são extremamente raros, senão ninguém mais iria querer dar um mergulho, né? Há quem não acredite na resistência do iPhone, porém em 2022, o britânico Owen Davis perdeu seu dispositivo no Rio Wye, na Inglaterra, e quando encontrou o aparelho 10 meses depois, veio a surpresa. Ele funcionava perfeitamente. Fala, não me diga! O iPhone XR foi derrubado nas águas do rio em 2021 durante um passeio de canoa e por lá ficou. Seu dono nem tinha esperanças de encontrá-lo novamente, até que meses depois um outro homem chamado Miguel achou o diacho do celular. Miguel secou, e colocou em um armário ventilado durante a noite toda, e no dia seguinte, quando plugou no carregador, viu que ele estava funcionando normalmente, mostrando uma foto de casal. E foi assim que ele conseguiu localizar o antigo dono. Ao receber o dispositivo, veio a confirmação. Realmente era seu iPhone que 10 meses atrás havia caído na água.
Bom, além de ser impressionante que o celular tenha sobrevivido a tanto tempo submerso, vale destacar o esforço do Miguel, em fazer essa devolução. O iPhone XR tem resistência à água até uma profundidade de 1 metro por apenas 30 minutos e não se sabe o que fez com que ele conseguisse resistir por tanto tempo sem sofrer danos. O meu, quando cai na privada, já não quer funcionar mais. Esse cara aí foi muita sorte. David Miscovich era um caçador de tesouros amador que teve resultados bastante profissionais, viu? Isso lá no ano de 2010. Em um de seus mergulhos procurando por artefatos e, quem sabe, um pedacinho de ouro, ele encontrou placas cheias de uma pedra verde. Ao levar em um especialista, descobriu que elas se tratavam de esmeraldas genuínas, ou seja, o cara tinha acertado na roleta da vida. Claro que David voltou até o local secreto e coletou todas as outras pedrinhas que conseguiu encontrar, acumulando uma quantidade equivalente a $500 milhão, o que daria mais de 2 bilhões de reais. O governo dos Estados Unidos interveio e deu permissão provisória para que o mergulhador mantivesse as joias para ele, mas ele não podia vender. O homem ficou animado com a descoberta, pois se tornaria podre de rico do dia para a noite. Porém, o processo para ver se ele ficaria com o tesouro, ou pelo menos parte dele, demorou tanto que David, que sofria de depressão, entrou em um quadro de tristeza profunda. E você já deve imaginar o que foi que ele fez. Até hoje, uma disputa sobre a propriedade das esmeraldas ocorre na justiça, com a família do falecido brigando com o Estado para ver quem é o verdadeiro dono dessa bolada. Dizem que sabemos menos dos nossos mares do que sabemos sobre o espaço, mas e quando esses dois mundos se encontram? Em 2013, uma expedição enviada por Jeff Bezos encontrou alguns destroços estranhos nas profundezas do Oceano Atlântico. Ao fazerem o resgate de parte da coisa e enviar-lhe para análise, descobriu-se que se tratava de nada menos que um dos motores do foguete da Apollo 11, a nave responsável por fazer um homem pisar na Lua no ano de 1969. A relíquia tem um valor histórico inestimável e estava submersa há mais de 40 anos. Muitas missões tentaram encontrar as partes que explodiram durante a decolagem para expor em museus, porém nunca ninguém tinha achado nada. O motor foi detectado a 4 km de profundidade, já coberto por corais e algas marinhas. A operação para a retirada foi bastante cara e trabalhosa, mas agora finalmente pode ser exposto em museus para os fãs verem de perto o motor que fez os Estados Unidos vencerem a Guerra Fria. Em 2019, Juca e Bartolomeu, dois mergulhadores, se aventuravam pelo Rio Formoso quando encontraram algo surpreendente. Meu Deus do céu! Uma anaconda gigantesca de nada menos que 7 metros de comprimento descansando no fundo do rio. Imagina aí dar um mergulho e se deparar com isso. Isso aí é para matar gente. Muitos voltariam para a superfície no mesmo instante, mas os dois Balls of Steel resolveram filmar o monstro de perto. Na verdade, mais perto do que deveriam. Sai daí, mano, tá a fim de ser engolido vivo? Um deles afirmou que a intenção do vídeo é desmistificar que esses animais são violentos e agressivos contra seres humanos. Se não estiverem com fome, parecem até um bichinho de estimação. Bom, mas que dá medo dá, viu? Quem é o monstro do Lago Ness na fila do pão perto de uma sucuri? Qual será que é a sensação de dar um mergulho e dar de cara com um crânio humano no meio da água? Turistas estavam mergulhando em uma caverna no México quando encontraram uma caveira escondida no meio das rochas. Imediatamente chamaram as autoridades, pensando ser os restos mortais de alguém que sofreu um acidente. Mas a coisa era bem mais surpreendente. A peça foi retirada cuidadosamente por uma equipe de arqueólogos que suspeitavam que essa ossada aí era de alguém ancestral. E eles acertaram na mosca. Se tratava da caveira de uma jovem entre 12 e 14 anos que viveu por ali há mais de 10 mil anos atrás. Uma relíquia para a história do país.
Que demais! Com certeza você já ouviu falar de Atlântida, a cidade submersa, mas eu duvido que conheça a Lion City. A cidade leão já foi conhecida como Xinjiang, um importante centro político e econômico da China. Ela foi construída no século I, mas em 1959 o governo chinês optou por construir uma hidroelétrica, e isso fez com que a antiga metrópole ficasse afundada a 40 metros de profundidade. Todos foram evacuados e ela ficou esquecida por mais de 50 anos, até que em 2014 foi redescoberta por mergulhadores que por acaso estavam naquela região. Assim, a antiga Xinjiang se tornou uma das maiores cidades submersas do mundo. Imagina ser o responsável por achar essa maravilha arqueológica. É muita alegria. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!